Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 255 e minguando até 1035 dias, 26 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessas vozes, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer a Cristo. Movimento das línguas, ok? Gloriado com Deus. Eu fiz uma abertura, né, no blog anterior. Vocês podem abrir para conferir tudo que está sendo dito. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam achar com mais facilidade e acompanhar todas as expressões para que nós possamos alinharmos as nossas expressões juntos, certo? Existem muitas expressões dentro da sociedade que eu estou trazendo para este blog diário para a gente podermos compreender uma coisa e outra, certo? As pessoas que têm, né, muito conhecimento em diversidade, elas vai poder compreender o que está sendo dito, né? Muitas das vezes ela pode, há pessoas que têm, por exemplo, um grande conhecimento na gramática, então elas podem ter uma consciência ampla e poder entender ou até mesmo, né, se conscientizar, sendo mais fácil para conscientizar de tudo que está sendo dito, ok? Mas aí tudo tem os seus devidos lugares, tem suas formas de conhecer uma coisa e outra. A princípio, e tudo isso é uma forma de trazer consciência de tudo, de todas as coisas que Deus formou, criou no seu paraíso e que Deus está formando aqui no Cristo, restaurando este relacionamento social. É bem isso. Mas o que tudo que está sendo tudo que essa abertura foi feita no blog anterior. Se puder, se vocês acompanhar isso, vai ser bom. Também tem uma playlist, sempre eu deixo uma playlist para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, todas as expressões. Acompanhe tudo, Deus do primeiro blog diário, é muito importante, ok? Para que a gente possamos entender tudo o que está sendo dito. Eu fiz a abertura, né? Eu tenho dito que essa parte é toda aqui espiritual, fazendo um movimento para cá. Aqui também era um movimento, Deus movimentou até o sexto espírito. Daqui para cá ele responsabilizou essa sociedade. Este corpo aqui, do sétimo corpo aqui, ele está em sétimo aqui, dessa forma aqui ele está em sétimo, sétimo espírito. Mas e aqui, no futuro aqui, ele vai formar uma glória, ele vai dar uma consciência e vai formar uma glória, vai estar sendo gloriado com Cristo. Eu dividi ele em três etapas para representar espírito, né? O espírito, a vida e o corpo, né? O terceiro plano é o corpo físico e emocional. Deus trabalhou em milênios, cada um destes espíritos, Deus trabalhou em milênios, e da sua criação, junto com a formação, tudo está sendo bem explicado. Se você estiver acompanhando, vocês não vai ter dúvida de nada que está sendo dito. É bom para vocês que vocês acompanhem. Se vocês né, se vídeo, se o conteúdo estiver te ajudando de alguma forma, vocês sinalizam o vídeo. Se vocês compreender,
vocês, né, permanecem, se vocês não compreender, não há problema nenhum. Muitas das vezes essas crises que a gente temos dentro de nós, essas negação, já é uma crise que a gente vem trazendo, né, isso não muda com o tempo. Deixa Deus trabalhar no seu coração, tranquilo, tá? Sem desespero, sem nada que possa, te forçar a fazer alguma coisa. Faça com o coração, com a sua vontade e da forma que você entenda. Gloriado com Deus, vamos entrar nesse contexto, ok? Para conhecermos este ideal, podemos conhecer rapidamente que toda a criação da glória de Deus se formou em espírito, por causa da formação de Cristo. E sendo Cristo, ele se dividiu em primeiro e segundo plano dos corpos, e Deus, ele se dividiu em primeiro e segundo plano de seu poder, e sendo a de glória de sua criação, e Cristo da formação desta glória, sendo a glória o primeiro plano e Cristo o segundo plano, podendo ter um terceiro. Porém, não vamos falar por agora, para que possamos focar, eh, possamos focar na criação de Deus. Aqui está, daqui para cá é a criação de Deus, e daqui para cá é a formação de Cristo. Eu deixei aqui um terceiro, mas a gente vamos falar mais na frente. Eu fiz uma abertura e comecei a falar sobre isso, mas vamos fazer isso em parte para que a nossa consciência ande alinhado. Esse quadro ficou muito bom, ele por si, ele já fala por si. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for entender, tudo essa expressão já tem dentro da sociedade, né. Eu acredito que essas formação aqui, elas são novas, ninguém nunca falou dessas formação, certo? Falou em falava, né, mas elas não os atos inconscientes não tinham ciência disso aqui. Mas isso aqui já é uma coisa que a gente já entende, já estuda dentro das escolas, né, essas coisas todas já é uma coisa que a gente já vem aprendendo dentro do colégio. Se a gente tiver um pouco de paciência para a gente compreender isso, a gente já vai trazer muita consciência só pelas expressões, ok? Então vamos seguir, né, com esse contexto. Então podemos conhecer os quatro espíritos criados na glória de Deus, e sendo dois para Deus e dois para o corpo, e sendo que o ideal é o homem representar o corpo físico e emocional, e que para o dia de hoje a expressão homem está dividido entre o espírito e o seu corpo, e não podendo saber o certo. Esta contradição faz com que o espírito nega o corpo e o corpo nega o espírito. E como há muitos corpos, chama o seu espírito de coração, pois este mesmo está no interior do corpo, e sendo que o ideal é que o homem representa o corpo físico e emocional. Porém, com esta expressão do corpo, vamos focar nos dois, pois o corpo, ele é o poder do espírito e o espírito é o poder do corpo. Quando falamos de um corpo simples, de entendimento simples, de forma que o espírito possa executar esta ação no corpo e o corpo executar a ação do espírito, e um se movendo para o outro. Porém, o espírito, ele sempre vem em primeiro plano, sendo de Deus ou do corpo físico e emocional. E se o espírito vier em primeiro plano, o corpo, ele pode ser negado ou não, representando o bem e o mal do corpo. Quando eu comecei abrindo, né, este contexto, eu falei do homem,
você já viu que a expressão homem dentro da sociedade hoje, ela não tem uma certeza se as pessoas estão falando de um corpo ou se eles estão falando de um espírito. Lembrando que o espírito é a consciência do corpo. Por exemplo, hoje em dia você vai para a sociedade e fala assim: olha que corpo bonito, né? Mas aí você já está especificando que é o corpo e não é a essência, não é a consciência da pessoa. Ela pode até ser mal educada, mas quando ela recebe esse título de bonito, ela já vai de lá direto na física emocional do corpo. Entende que é diferente. O espírito é a consciência, ele é, de uma certa forma, eles são divididos do corpo físico e emocional, né? Eles vão, de uma certa forma, existe pessoas que têm uma consciência bonita, boa e com um físico diferente daquilo que ele está representando, a sua educação, o seu carinho, o seu respeito para com o outro. Já existe aquele corpo mais arrogante, ignorante, que ouça mais as suas emoções e confessa esse espírito, nega essa consciência de ser uma pessoa educada para as pessoas. Aí hoje em dia, homem é isso, você fala assim, ah lá o homem lá, você não sabe se está falando do corpo ou se está falando da consciência. Ah lá uma pessoa bonita, você não sabe se ele está falando da essência da sua consciência ou se está falando do seu corpo. Então, essa palavra homem, hoje, ela gera uma complexidade muito grande para que vocês entendam. O certo é que o homem seja corpo. Corpo, por quê? Aqui você entende que aqui está o homem, no meio aqui é o homem, esse aqui é o Espírito de Deus e esse aqui está o homem. Eles são, né? Eles são esses dois aqui, um movimento para eles, um movimento para um e o outro movimento para outro. Aí o que que acontece? Esse aqui é a origem do corpo e esse aqui é a aparência, a imagem do corpo, a imagem dessa origem, certo? Entendendo que o homem, quando ele fala assim: "O homem tem que ser o corpo", por quê? O corpo porque essa origem ela vai estar no interior, vai estar incumbida, as pessoas não vai poder ver. Então quando você falar o homem, ele pode ser completo quando a gente falamos o homem, se a gente entender como corpo, o homem como corpo, como um adjetivo, por exemplo, que esses 2 vai representar adjetivo, um corpo que você possa ver, entende? Que você possa dar qualidade a isso por fora, né, sobre essa dar uma característica boa sobre esse corpo, né, com a sua consciência, com o seu espírito, você dá uma característica, então vocês vai relacionar isso fora. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Você vai dar uma característica dessa sua consciência, dessa sua origem que está incumbido. E que hoje ela é tida como um substantivo, como você dá nome, você qualifica o seu corpo, você dá origem para ele. Você pode fazer coisas boas, pode sair coisas ruins. Desde que você entenda que a sua consciência ela é espiritual, ela é um substantivo, ela vai dar uma ideia do seu corpo, para que você possa relacionar isso dentro da sociedade, as coisas boas e as coisas ruins. E a gente vai compreendendo isso. Aí hoje em dia você fala homem, você não sabe se está falando da da sua essência ou se está falando do seu físico emocional. As pessoas falam coração, ela fala assim: "Ah, é que essa pessoa, ela ama lá do fundo do coração". Fundo do coração, ela vai dar uma ideia de espiritualidade, de uma origem, ela vai estar incumbida, porque o coração, ela vai estar dentro do interior. Aí quando nós trazemos essas ideologia, ela pode ser compreendida, porque a nossas consciência por mais que a gente não conheça as expressões, né, por mais que a gente não sabemos movimentar ela, nós entendemos o sentido dela, mesmo se a gente sem termos percepção. Muitas expressões dentro da sociedade que a gente não entendemos, mas a gente sabe que é o sentido dela, né, a gente não falamos dela, como que ela reage no corpo, mas a gente compreendemos cada coisas por expressão, ok? Vamos seguir em frente nesse segundo contexto. Ok, agora sim, conhecemos este ideal do corpo, vamos entender como que Deus criou os 4 espíritos do corpo, sendo espírito, vida, corpo e a glória deste corpo, e sendo tudo comum. Então Deus, ele é espírito, certo?
Deus, ele é espírito e formou vida. Deus é vida e formou o corpo. Deus é corpo e formou uma glória para este corpo. Esta glória, ela pode ser um corpo comum ou ele pode ser a própria glória de Deus, pois destes 4 espíritos do corpo, 2 é de Deus e 2 é do corpo. Aqui é a explicação dessa criação de Deus, que tudo é espiritual hoje, tá? É que é espiritual. Essa primeira parte aqui também é espiritual. Deus vem movimentando até aqui e daqui para cá ele responsabilizou a sociedade dele, né? E agora ele já vai retomando, trazendo consciência para todos os corpos, certo? Esses 6 aqui são tudo substantivos, são tudo espírito, tá? Nada aqui são físico e emocional, mas esse corpo aqui, ele já é físico e emocional. Mas aqui entendendo aqui a parte da criação de Deus, a espiritualidade, tudo que Deus criou na sua glória, então nós entendemos que Deus é espírito, formou vida. Deus é vida, formou o corpo. Deus é corpo e formou a glória de um corpo comum. Esta glória, ela pode ser o poder de Deus ou ela pode ser a glória de um corpo comum. Se ele tiver consciência dessa glória, ele vai estar sendo esse corpo vai estar sendo gloriado com Deus, certo? É assim que a gente compreendemos. De forma que a gente entenda que isso aqui é de Deus e isso aqui é de Deus. Isso aqui é do homem, isso aqui é do homem, tá? Esse aqui é de Deus, esse aqui é de Deus, esse aqui é do homem, esse aqui é do homem. O homem é formado com esses 2 espíritos e Deus criou toda a sua existência, tudo aquilo que ele criou na sua glória, formou no Cristo, ele criou com este espírito e com essa glória, certo? E o homem ficou aqui no meio. Mas antes, no princípio, era só Pai e Filho, só era Espírito e Santo, né? Era só isso. Deus criou todo o Cristo, Deus criou toda a sua glória aqui, no poder dele, certo? Aqui toda glória, as pessoas falam de paraíso, né? Mas é o poder de Deus, tudo aquilo que está aqui dentro da Terra, do planeta Terra, tudo aqui foi criado por essa glória de Deus. Aí Deus queria formar uma disciplina para o homem, aí ele formou o Cristo. Ele formou o Cristo é o reflexo dessa glória, ele é o reflexo dessa glória. Então ele vem aqui na formação e ele vai ser aplicado diretamente nos corpos de Cristo. Então, a gente compreendendo essa ideia da espiritualidade de Deus, que está tudo vazio, né? Tá tudo vazio hoje, tudo tá na consciência de Deus, de uma forma bem espiritual, para que nenhum corpo possa negar essa perfeição divina no corpo com seus atos emocionais, porque é muito isso. As pessoas não se sentem bem, já começam a murmurar de Deus, começam a murmurar do seu irmão, começa aqui, mas às vezes é uma coisa que ela criou na sua consciência, uma coisa que é dela, ela aprendeu de forma errada murmurar de tudo e de todos, porque ela quer se sentir bem ao tempo todo. E isso não vai dar certo, né? Porque tudo é uma temperância para a gente relacionar tudo dentro da sociedade. Muitas das vezes as coisas vai dar certo, outras vezes não vai dar certo. Então, desses 4 espíritos, 2 é de Deus e 2 do homem, tá? O homem é formado com 2 de espírito, a princípio vocês entendam isso rápido. Mas a gente formamos 4 espírito, porque existe essa ideia de nós estarmos sendo gloriados com Deus, ok? Não é perfeito isso? Maravilha, né? Muito bom. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciências entre a vida e a morte.